entra em contato com o Tite para ver a situação. A gente tem que entender, e o torcedor talvez tenha que entender, é um negócio se recondicionar, tá, gente? Tem que entender que o Inter está sem dinheiro, cara. A comissão técnica do Tite é cara. Tá sem dinheiro. Mas vai diminuir a folha. Será que vai? Jogadores com contrato vai ter que ter habilidade de negócio. De qualquer forma, é um ponto diferente da carreira do Tite, que queria a Europa. E o Inter precisa se voltar para outros nomes, tá? O Inter tem que trabalhar com planos. Compreender que não tem dinheiro para fazer assim grande invenção, não tem que inventar e tem que trabalhar com planos. Eu não tive a expectativa de que o Tite pudesse treinar o Internacional. Então, acho que é um caminho assim normal, né? Que ele não seja, não venha para cá. Eu concordo muito, Gamba, com o que está falando o Guimarães e me preocupa, tá? E isso eu acho que o torcedor colorado, eu acho que com certeza se empolgou com a possibilidade do Tite. Eu conheço o Tite é um cara metódico, um cara muito correto nas suas atitudes. Detalhista, o Luiz trabalhou. Detalhista. Cara, o mercado, o mercado sabe que o Inter hoje é um clube devedor. Isso. Com certeza, o Tite sabe disso. Com certeza. E por educação e por respeito pela história que o Tite tem no Internacional, todos falam que ele fez, talvez em 2008, um dos melhores times da história do Inter, tá entre os 5 melhores times da história do Inter. Ele foi o protagonista desse time, foi ele que montou esse time, ele que desenhou, ele que fez esse time jogar. Ele não ia ser indelicado com o Internacional, bater a porta. Eu acredito muito nisso. O que preocupa é em cima disso, é que o Inter não tem ainda o diretor executivo, já estamos se apegando no fator Abel Braga, que é o Abel que poderia trazer o Tite, porque ele tem poder de convencimento pela história, pela amizade, pelo respeito que os senadores têm com o Abel Braga. Mas, ao mesmo tempo, em cima do que o Guima falou, a gente não vê nenhum planejamento, nenhum plano. Não, vamos trazer o Tite. O Tite vai assumir uns salários atrasando. Tá bom, mas todo mundo atrasa. Tá, mas o Tite está parado. Hoje ele tem o direito, ele consegue escolher onde ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar atrasado, de novo, reformulação de elenco, último ano de mandato. Então tem muita coisa. Eu não me empolguei, tá? Para mim seria excelente ter o Tite como treinador do Internacional, excelente mesmo ter Tite e Abel Sobradinho. Mas assim como o Guima, eu não me empolguei e não me empolgo porque não falo que é impossível, mas é muito difícil nas condições do Inter. O Inter tem que se voltar, parar de criar esses fatos factícios de nomes de peso, de impacto e se voltar para dentro do Nacional, uma reestruturação para esse ano. Esse nome foi alimentado muito no final de semana e mexeu muito com a torcida do Inter. E é sempre complicado quando gera uma expectativa muito grande, positiva, e depois vem a frustração, que não está consolidada ainda, mas pelo que a gente tem acompanhado das informações, é uma tendência. Deixando assim com o maior respeito do mundo em relação ao Inter e ao Grêmio, eles vivem uma situação parecida hoje, né, de dificuldade financeira, de necessidade de reconstrução. Hoje um profissional como o Tite, mesmo que ele seja gaúcho, vamos deixar de lado essa história do ele vai voltar para casa. O Tite, na verdade, ele tem o grande desejo dele é trabalhar na Europa, então ele não está afim de voltar para casa. Ele só não vai para a Europa porque nenhuma oportunidade realmente boa se apresentou para ele. Então o que vai se apresentar no Brasil para ele? O que ele vai priorizar? O Flamengo, que ele saiu e hoje não é uma possibilidade para ele. O Palmeiras permanece com Abel Ferreira. Quais outros times poderiam se interessar que têm investimento alto? Justamente o Cruzeiro, que está interessado. Se tu olhar hoje para a estrutura do Cruzeiro, para um presidente que coloca dinheiro, para o time do Cruzeiro, as peças que ele vai ter na mão para trabalhar, e tu comparar com o Inter, e podemos colocar o Grêmio na mesma batida para não parecer que é clubismo ou algo do tipo, é óbvio que o Tite vai escolher o Cruzeiro em relação à dupla Grenal. Não, óbvio, então eu acho normal isso. E outra, o Cruzeiro é um time formado, né, Bruno? Perfeito. Tem uma estrutura de time. O Inter, time, claro. Totalmente ao contrário, dinheiro, o Inter não tem Luiz? time. E tem dinheiro. E tem dinheiro e o Inter não tem. Eu acho que o Inter ele tem que baixar um pouquinho ali a guarda e pegar um treinador ali que não seja do tamanho do Tite, porque é difícil. Parece que a gente se esquece de algumas coisas. Tu tem que tentar, entendeu, Guimarães? Ninguém está dizendo que não tem que tentar. Não, tem que pensar grande, Eu também penso grande. Eu também penso em morar em Dubai, eu também penso em andar de Ferrari em Porto Alegre. Uma coisa é você pensar e uma coisa é você estruturar para o que você tem hoje. A gente conviveu o ano todo com notícias
dentro do Internacional de endividamento absurdo, de problemas para conseguir compor a folha salarial, de conseguir cumprir com algumas obrigações. A gente fala sobre enxugar a folha, sobre tirar jogadores, sobre baratear, e aí o pensar grande vai significar o seguinte, mais uma vez, inflacionar a folha. Óbvio que um grande profissional, um grande treinador, sem a garantia de que os jogadores, eles vão sair, se vai ter reforço, se o jogador vai sair, porque o Inter é um processo, sim, gente, de reconstrução. Eu vou lembrar o que aconteceu, não preciso lembrar o que aconteceu com o Inter no ano de 2025, mas é um processo de reconstrução. O Inter precisa diminuir custo. É o primeiro ponto. O pensar grande é super bacana, mas às vezes o pensar grande significa gerar mais dívidas. O poder de endividamento do Inter acabou. O Inter vai ter que calcular muito bem, sem saber muito bem como fazer as coisas pro ano que vem, gente. Sabe como é que eu li essa tentativa do Inter em contratar o Tite? Da seguinte maneira. O Internacional terminou o ano com a instituição destruída moralmente. E financeiramente. Torcedor com autoestima destruída. Eis que surge um fio de esperança chamado Abel Braga. O Abel permanece. O Abel é uma esperança. O Abel é um ídolo. E o Abel Braga, por conta dessa idolatria, por conta desse relacionamento e do que ele, Abel, representa para os treinadores brasileiros, o Abel, obviamente que liderou um movimento para conversar com o Tite. E conversar com o Tite, como que isso bate para o torcedor? O Inter é muito grande. O Inter pode ter o Tite. O Inter não é aquele clube que lutou desesperadamente para não cair. O Inter é o Inter campeão do mundo, bicampeão da América. Por que não tentar o Tite? E aí tu joga isso para a torcida como se fosse uma devolução do tamanho da instituição. Só que aí tu avança 2 casas e aí tu chega no seguinte. Mas aí é só ficar preso ao passado. O momento é um clube endividado, um clube quebrado, jogadores um clube limitados, que não tem projeto, jogadores limitados, e aí tu olha pro lado, Magrão, e vê o seguinte, é verdade, o Cruzeiro tem um projeto melhor. Mas sabe que o Cruzeiro tem dinheiro. O Cruzeiro passa mais confiança pro Tite que o Inter. Por mais que o Tite tenha um carinho enorme pelo Abel eu fiz na rádio essa pergunta e eu vou fazer a pergunta para vocês e espero de todos franqueza e uma franqueza condicionada ao momento, tá? O momento. Esqueçam o passado, vou pedir isso, por favor. Vamos lá. É uma boa pegar o Inter hoje? Não. Pro Tite, não. Não só Depende pro Tite. Claro. Não, treinador em outros... ascensão vale. Entendeu? Um emergente, ok. A gente fala... Só que o emergente não é o que o Inter precisa. Vamos na primeira linha. O Cuca também. O Cuca também não é assim também pra ele vir, não. Sabe que eu acho que o torcedor colorado, eu sei que ele é passional, óbvio que o Tite seria... Mas sabe que o cara... for um pouquinho mais racional, sabe o que ele tá pensando agora? Pensando igual a gente. Cara, será que não viu que foi tudo errado 25, que o time tava brilhando em rebaixamento? E aí parece que não aconteceu nada. Foi o Guima falou, não aconteceu nada. Eu sou o Inter, nós somos... Lógico que o Inter é grande, a história do Inter é maravilhosa, é enorme. Só que o momento não. Vamos separar a história do Inter e o momento. E aí, em cima disso, fazer o planejamento para 2026. Não, mais uma vez, planejar o ano seguinte em cima da grandeza da história do clube. Sim. Eu acho que é aí que está o grande erro. Tu tá e parece que não aconteceu nada. Mas não sei quem deve. Dane-se quem deve. Se tem um monte de clube devendo. Eu quero me organizar. Perfeito. Eu preciso me organizar. É isso que é o fato. E assim, quando eu falo aqui, eu tive algumas brigas. Porque alguns jogadores que eu... Não é que eu não queria trazer porque não tinha qualidade. Lógico que eu queria ter Thiago Maia, ter esse cara no meu time. Só que o próprio Thiago, eu falei um dia pra ele. Quando veio pra trazer o Thiago Maia, eu fui um cara que liguei pro advogado dele. Falei, cara, a gente não tem condição de trazer, cara. Não traz, não deixa fechar o negócio. Só que, assim, é o Inter... Nós somos grandes, nós somos campeões do mundo, bicampeão da Libertadores, campeão sul-americana, maior campeão gaúcho. Não, o Inter tem condição de trazer. Só que não é assim que se faz mais futebol, não é igual antes. Não é assim. Fazer isso é erro. Foi o que o Inter fez muitas vezes. E a gente, se a gente for olhar agora, a gente está cometendo o mesmo erro. Nós não estamos aprendendo com o que aconteceu
há uma semana atrás, tava todo mundo chorando aqui, desculpa. Na sexta-feira, sábado, domingo, tava todo mundo cagado, torcedor do Inter. Tava, todo mundo, pô, vamos pra segunda divisão, um desespero. E quem tá ali tem que entender que agora é hora de reestruturar, é o último ano, reestrutura. Pensa, já que fez as reuniões agora com o pessoal da oposição, se juntam não para ganhar nada, mas para começar a pensar lá na frente nacional. Tá muito imediatista, esquecendo o que aconteceu, cara. Tem uma coisa muito grave que vai acontecer em seguida, tá? Que pra mim é muito grave. Quando o Abel começar a se dar conta, a partir dos contatos que ele estabelecer, da reputação que o Internacional tem no mercado. Não a instituição, eu estou dizendo esse Inter que está aí, que não paga as contas, que deve para todo mundo, que não tem projeto, que tem uma gestão que fracassa há 5 anos. Quando o Abel começar a receber, Bruno, os nãos que ele já vai receber do Tite, ele vai perceber assim, ó, não é só idolatria, não é só instituição gigantesca. Deixa eu pegar esse teu ponto aí, tipo assim, o Abel, porra, representa muita coisa pro Inter, só que assim, ó, quem vai vir pro Inter, ou os jogadores que vão ser contratados, o treinador, todo mundo vai falar assim, o Abel é gente boa, o Abel é bom de convívio. E vai colocar um mas. Mas não, será que vai me pagar em dia? Mas será que as pessoas que estão lá dentro são competentes? Que mostraram não ser competente? Isso vai pesar muito. Claro. Então, assim, ó, o ano que vem do Inter ainda é turbulento. Não tem como não ser turbulento. Vamos mais além. Vamos pegar aquele ano, os anos 2000 ali, 90 do Internacional. Eu jogava tava no Palmeiras naquele momento lá, o Guima, vocês estavam aqui trabalhando aqui. Quem vinha jogar aqui no Sul, no Internacional? Eram jogadores que não estavam sendo aproveitados no grande centro. Pega a montagem do Grêmio, multicampeão da década de 90. Quando os jogadores começam a olhar para o Internacional, a partir de 2006, 2007, não 2006 pelo Mundial, porque em 2007 era um time estruturado. Então, o jogador que estava lá queria vir jogar no Internacional, porque tem o boca a boca, um liga pro outro, fala, e aí? Pô, aqui, estrutura boa, tudo em dia, o cara quer jogar aqui. O jogador, quando ele chega num certo patamar desse nível internacional, de eles Grêmio, se falam entre si. Ele quer jogar aonde ele vai ter uma estrutura boa de trabalho. E esse boca a boca, vai acontecer isso. Os jogadores, não está sendo aproveitado no Flamengo, vem pro Inter, vem pro Grêmio. Sim. O Veiga não voltou a entrar no Grêmio. O Veiga já não serve mais no Palmeiras. O Grêmio quer. E aí a gente vem com aquela imagem daquele cara que foi do auge dele. Nós estamos, se a gente não abrir o olho, falando Inter e Grêmio, a gente está caminhando para isso. Para começar a vir jogadores, o Hulk acabando o contrato, o Atlético não quer. E aí, tô falando internacional também, tá? Não tô missa, tô falando num todo. É abrir o olho para isso, que a gente tá se afundando e a gente não tá vendo o que está acontecendo. Eu tento olhar também pelo prisma do próprio Tite, tá? Eu concordo com vocês na questão da responsabilidade que a direção tem que ter. A diretoria ela não pode simplesmente contratar pensando sempre em dar all-in. Vamos montar um time forte de novo para ganhar em 2026 e não importa o que aconteça. Não, precisa realmente acontecer essa reestruturação. Só que eu fico pensando pelo lado do Tite o seguinte, além de toda a organização de clube que é necessária e que o Inter hoje não tem, eu olho mais precisamente para o elenco do Inter, para o plantel, para o time, a falta de qualidade. Hoje o Tite olha para o elenco do Cruzeiro e ele vê que ele pode ganhar um título com o Cruzeiro, com os jogadores que o Cruzeiro tem e com o dinheiro que o Cruzeiro tem para reforçar ainda mais a equipe. Ele olha para o time do Inter, o atual time do Inter é muito fraco, o Inter teria que fazer várias contratações para realmente se tornar competitivo e não tem dinheiro para isso, não tem sequer um departamento de futebol construído por completo. É a figura do Abel que é a grande esperança do torcedor do Inter. Então eu fico colocando o seguinte assim, hoje o torcedor do Inter acha o Tite uma maravilha, e tem que achar mesmo. Porque ele é um baita treinador, acho que dos brasileiros ele é disparadamente o melhor. Mas para essa visão mudar, é muito rápido no futebol. O Tite também foi contratado como um grande treinador no Flamengo, não deu a resposta que a torcida do Flamengo esperava, embora lá a régua seja mais alta, e ele passou a ser muito criticado no Flamengo. O que eu quero dizer com isso? Que se o Tite chegar no Inter, fraco do jeito que está, ele não vai corresponder. O Renato foi mal no Grêmio em 2024 porque o time era ruim.
O Quinteiros, campeão argentino, foi mal no Grêmio em 2025 porque o time era ruim. O Mano foi mal no Grêmio também, pelo menos no primeiro momento, porque o time era ruim. Então o Tite, que é um grande treinador, provavelmente, se fosse contratado, iria mal no Inter no time ruim. Então o Tite olha para a carreira dele também. Ele não vai treinar um time ruim para fazer um trabalho ruim, para ele virar o culpado, ele ser criticado, ele baixar o nível da carreira dele. Então o Tite é gaúcho, ele tem uma boa relação com os clubes daqui, mas acima de tudo ele é profissional. Ele pensa na carreira dele e ele vai escolher o melhor lugar para trabalhar. E aí, gente, eu finalizo dizendo o seguinte, infelizmente, não estou falando de história, estou falando de momento. Hoje não tem como comparar o Inter e o Cruzeiro. Se eu fosse o Tite, acho que você aí, pensando de uma forma sem sentimento, também escolheria o Cruzeiro em relação ao Inter. É isso, Brunão. E o dia começa